muita paz, com o coração pulsando de amor, de carinho por essa casa, o Centro Espírita Jesus de Nazaré. Eu estou aqui mais uma vez para que a gente possa falar sobre o tema cura quântica, esse tema tão pertinente em épocas de pandemia. Mas antes, vamos fazer a nossa prece de início da nossa fala e que ela possa chegar às distâncias, às pessoas que estão em sofrimento, em dor, em luto, por tudo que está acontecendo no nosso planeta e pelas dores individuais de cada ser que habita esse planeta, que de provas e expiações transmigra para um planeta de regeneração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Jesus esteja presente entre nós, nos dando bom ânimo, alegria, confiança plena nessa existência que nos foi legada pela espiritualidade através da dádiva da reencarnação. Então nós vamos iniciar nossa fala com a mensagem do Dr. André Luiz, no livro Os Mensageiros, que ele nos diz: a ciência progride vertiginosamente no planeta e, no entanto, à medida que se suprimem os sofrimentos do corpo, multiplicam-se as aflições da alma. Então, no hoje, na época em que vivemos, nós já temos uma tecnologia bastante avançada. O homem conseguiu atingir tanto as alturas, o espaço, sair da crosta terrestre, assim como também as grandes profundidades, ir até as regiões abissais dos mares, dos oceanos. Isso nos elevou a um padrão de qualidade relacional com o planeta, na compreensão dos fenômenos que existem no nosso entorno, mas, em compensação, no campo interno, nós ainda somos bastante incipientes, bastante infantis, bastante desconhecedores das nossas realidades íntimas. E muitas vezes, através da ciência, através da medicina, através dos medicamentos, nós acreditamos ser possível alcançar esse universo interno. Mas o que cada vez mais a humanidade tem se dado conta é que o universo interno, como o próprio nome diz, é um universo, é uma extensão gigantesca e que bem pouco nós ainda conseguimos alcançar. Dentro disso, muitas ainda das doenças que nos acometem, muito ainda das aflições da alma, elas ficam num campo de desconhecimento, num campo ainda de grandes dificuldades de assimilação e especialmente de aceitação. Através dos estudos da espiritualidade, através dos estudos voltados mais para esse ser transcendente, aí sim é possível que nós compreendamos o porquê de estarmos na vida em que nós estamos no tempo atual. Todo esse processo que chega até nós nos trouxe uma crise, e é o que nós vamos trazer como crise na saúde. Essa crise na saúde tem nos indicado a necessidade de renovarmos os nossos instrumentos, de produzirmos novos instrumentos a partir disso, alternativos a esses que existem e que sejam capazes de resolver os problemas aparentemente sem respostas até então oferecidos pelo modelo vigente. Especialmente nas dinâmicas psíquicas
os modelos que ora utilizamos, eles se mostram ineficientes. Por isso a crise. Até onde vai essa necessidade do ser? O que o ser efetivamente necessita nesse momento? A saúde, essa saúde que nós conhecemos, a saúde dos hospitais, a saúde das clínicas, elas ainda não são capazes de responder a essas inquietações. E novamente, lá no livro Os Mensageiros, através da psicografia de Chico Xavier, o Dr. André Luiz vai nos dizer: poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão de consolo, da instrução e do alívio. Mas no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Então, enquanto as ciências médicas, as ciências psicoterapêuticas não abraçarem o campo espiritual nosso, não abraçarem essa dimensão espírito do ser, elas ainda ficarão num campo de ineficiência, porque o corpo físico, ele tem um limite de percepção, ele tem um limite de compreensão dessa realidade. O que hoje mais angustia o homem, no que concerne às depressões, aos transtornos ansiosos, até mesmo aos transtornos psíquicos, aos cânceres, às doenças de ordem da não compreensão racional, essas só serão respondidas a partir da investigação dessa dimensão energética, espiritual. E enquanto o homem ele não se ater a essa condição de ser espírito numa experiência na matéria, ele vai permanecer ainda na dificuldade de compreender as doenças, de compreender o porquê do aparecimento dessas doenças e de, consequentemente, viver as calamidades, como hoje nós estamos submetidos. A calamidade da pandemia, ela vem como um grande chamamento, como um grande alerta para nós de que somos seres limitados. Nós não somos detentores de um poder, de um controle diante da vida. Esse é um desejo, mas é ilusório, de uma estrutura narcísica que se acredita maior que a divindade. E isso corrobora muito a teoria da queda, escrita e propalada através da sua literatura, do professor Pietro Baldi, quando nos diz que nós, espíritos reencarnantes da crosta terrestre, nós somos espíritos advindos de um campo de rebeldia. Essa rebeldia contra as leis divinas e que nos trouxe a essa condição hominal, a essa condição animal, a essa condição ainda de uma matéria densa, de uma energia que tem uma dimensão, uma qualidade ainda bastante selvagem e que precisa fazer o caminho de retorno à casa do Pai. Lá nos Mensageiros, André Luiz ainda nos diz: a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo. É bem o que a gente falou. Enquanto o homem ainda não compreender, dentro desse campo da materialidade, a causa espiritual, ele não conseguirá o que tanto busca, que é a cura das moléstias, a cura das enfermidades. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. Então, a qualidade da doença que nós manifestamos no nosso corpo físico ou no nosso campo psíquico advém
inicialmente de um distúrbio no campo energético. O corpo físico, ele é a última instância onde essa doença ela irá se manifestar. Antes disso, ela já vinha num campo de ressonância doentia no setor, no campo energético desse ser. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Então, a nossa fixação ainda está muito presa ao campo das doenças. Nós vibramos em campos de ressonância ainda muito rebaixados. E nessa ressonância, nós criamos formas, pensamentos, imagens que vão se sedimentar em nós a partir dessa vibração. A partir dessa ressonância, nós também convidamos irmãos que vibram na mesma qualidade energética e reforça, potencializa esse campo de doenças que em nós se manifestam. O corpo humano, ele é um sistema integrado de energia vital. Ele é a morada da nossa alma e de todas as expressões criativas dessa. Então não é no corpo humano que está a causa das doenças. Não é nesse corpo de carne, nesse corpo biológico, fisiológico, que a doença ela deve ser olhada. Mas antes desse corpo, numa dimensão muito mais sutil, que exige uma percepção muito mais afinada, que não está de acordo com esse campo mais grosseiro. Essa percepção mais sutil, ela precisa ser trabalhada, porque em virtude de múltiplas reencarnações, de ignorância e ainda de rebeldia, nós reforçamos em muito esse nublar dessa percepção. Voltar à casa do Pai significa se desfazer desses campos de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de poder, das energias mais instintuais e voltar para um campo de uma percepção mais fina. E por isso não é tão simples, por isso não é tão rápido, mas é possível. E aí Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vai falar justamente sobre o pensamento, que é a instância mais sutil do nosso ser. É a expressão verdadeira, vibracional, daquilo que essencialmente nós acreditamos. E o pensamento, ele é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. Então, não é o pensamento o causador dos problemas, das nossas dificuldades, das doenças, das distonias relacionais. Na verdade, somos nós, enquanto criadores desse pensamento. Então, é importante nós observarmos o que eu tenho vitalizado no meu dia a dia, no campo do meu pensar. Eu tenho vitalizado boas imagens, boas intenções, porque a intenção, aquilo que eu proponho para a minha vida, mais cedo ou mais tarde, vai se fazer. A grande questão é que o nosso campo interno, ele é mais rápido nesse campo da energia do que o externo. Então, muitas vezes, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, aquilo que eu vitalizo, imediatamente ele se compõe no meu campo interno, mas para que ele materialize-se no campo externo, leva um tempo. Porque esse campo externo, ele é mais lento, a energia, ela vem de forma mais sutil. Então, é necessário eu perceber o que eu estou vitalizando hoje, porque no amanhã, e esse amanhã pode ser daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, ou até numa próxima vida, mas isso vai se fazer, isso vai acontecer. Eu não tenho que acreditar que porque eu estou pensando em algo que não acontece imediatamente, ele não tem valor.
Isso é um engano. Na verdade, ele está sendo potencializado à medida que eu vou dia a dia pensando e mais tarde isso se fará presente na minha realidade. Então a mente, ela pode aprofundar-se o suficiente para mudar os próprios modelos que formam o corpo. Ela pode, por assim dizer, apagar os enganos impressos na planta básica, destruindo qualquer doença, como cânceres, diabetes ou mal das coronárias, que tenha afetado o modelo corporal. Então, assim como eu posso estar vitalizando em algo negativo que vai se fazer presente na minha vida, eu posso também mudar essa qualidade de expressão mental e permitir que esse corpo manifeste saúde. E permitir que no meu entorno haja só expressões de saúde. Então isso vai exigir de mim uma disciplina imensa, porque eu vou necessitar estar a todo momento observando o que eu tenho pensado, o que eu tenho vitalizado, em que eu tenho acreditado. Então a doença, ela, a partir desse ponto de vista, ela se transforma numa doença holística, não uma doença pontual, uma doença que só agride um determinado órgão ou uma determinada parte da minha existência. Ela é uma doença global, porque se ela atinge o campo do pensamento, ela é ampla, ela vai para todos os setores. E dentro desse espectro da doença holística, ela vai se instalando em nosso corpo sem ser vista, inicialmente fisicamente, mas ela vai lentamente, a partir dessa vitalização, e ela não atinge apenas um órgão específico, ela atinge todo o ser. Holístico é um termo que significa mente mais corpo, né? E a razão de nem todos conseguirem levar o processo de cura até onde devem resulta do fato de nos diferenciarmos drasticamente quanto à nossa capacidade de mobilizá-la. A consciência é uma energia pouco valorizada pela maioria das pessoas. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que no campo consciencial eu estou bem distanciado ainda da minha existência, do meu corpo, da minha vida, das minhas ações. Para que meu corpo manifeste saúde, para que na minha vida só existam manifestações de saúde, eu preciso estar com a minha consciência presente. A partir dessa presença consciencial, mente e corpo estarão numa combinação de perfeição, de sutileza e de energias bem mais valorizadas, de energias bem mais conectadas com o campo espiritual maior. E assim como a doença, ela se instala nesse campo holístico, nesse campo global, a saúde também. Então, se a gente fala de uma doença holística, a gente está falando também de uma saúde holística. E aí sabe-se de casos de obesos que ganharam peso com regimes apenas com as calorias necessárias para o seu metabolismo basal. Isso aqui é um exemplo apenas do que essa consciência presente pode nos causar. Ela pode nos causar adoecimentos, ela pode nos causar perdas, ela pode nos causar frustrações, ela pode nos causar distúrbios, mas se a consciência estiver amparada pelo campo da saúde, e aí a espiritualidade maior, através dos benfeitores espirituais, através dos nossos anjos guardiães, que estão o tempo todo nos inspirando, próximos a nós, não é uma dimensão distanciada, é uma dimensão do agora. Se eu puder filtrar esses pensamentos nessa ressonância, nessa canalização desses seres, aí sim eu construo uma saúde holística, uma saúde global. E aí nós temos, por exemplo, na medicina ayurvédica, na medicina milenar indiana, essa capacidade, essa proposta.
onde os antigos médicos da Índia, eles, além de médicos, eles eram, sobretudo, grandes sábios e tinham como crença principal a ideia de que o corpo é criado pela consciência. Se nós formos pensar numa medicina Ayurveda, uma medicina milenar, esse conhecimento ele está presente em nós, aqui na nossa sociedade, na nossa humanidade, no planeta Terra, há muito tempo. Isso não é uma novidade como nós acreditamos. A medicina Ayurveda, ela abrangeu já todo o campo do ser humano, né? Já está presente em todo o campo do ser humano de uma forma global. E está lá presente na Índia, em hospitais Ayurvedas, em hospitais que curam esse ser não a partir do biológico, mas a partir do campo mesmo espiritual, do campo energético. Então a medicina que exerciam e que exercem, porque os continuadores da medicina Ayurveda estão hoje ainda atuando na Índia, era de consciência e o tratamento transcendia o mal físico e atingia além, atingia o âmago da mente. Então os mapas anatômicos da Ayurveda não apresentam órgãos internos, mas um diagrama de fluidos da mente enquanto cria o corpo. A Ayurveda trata da fluição da energia. Então essa energia que precisa circular nesse sistema. E é a partir daí que a gente traz esse tema da cura quântica. Na cura quântica, nós olhamos o indivíduo através da energia, não da sua dimensão material biológica. Então, os pacientes bem-sucedidos aprenderam a motivar a própria cura e conseguiram ir mais além. Descobriram o segredo da cura quântica. São os gênios da união entre mente e corpo. Então, aquilo que era milenar na Índia, que estava lá num campo já de conhecimento profundo, sedimentado, vem para o Ocidente nesse aspecto da cura quântica. O advento da física quântica nos ajudou a trazer esse olhar para o ser através da energia, através desse mundo subatômico, através desse mundo micro e também do mundo macro, de nós compreendermos o ser transitando entre essas duas esferas e de poder, através da sua intenção, através do direcionamento da sua energia, poder construir a sua realidade. Então, se nós soubéssemos o que os cérebros fazem para motivar os corpos, teríamos a unidade básica do processo de cura em nossas mãos. A cura quântica afasta-se dos métodos da alta tecnologia e penetra nos meandros mais profundos do sistema corpo-mente. Então, aquilo que eu disse no início, o homem foi até o espaço, o homem foi até o mundo abissal. Mas nesse campo interno é que reside a sua essência, é que reside a sua verdadeira realidade. E é por isso que muitas vezes ele tem dificuldade de encontrar respostas. Porque nesse universo real, verdadeiro, que ele deve investigar, ele se blinda, ele tem medo, porque ele vai se deparar com feridas, ele vai se deparar com a realidade que não corresponde a tudo aquilo que ele acreditou até então, que nós seríamos seres materiais vivendo numa realidade material. Então, o nosso corpo é a imagem física em 3D do que a gente pensa. O corpo projeta os pensamentos. Os neuropeptídeos e seus receptores estão presentes em todos os órgãos, como os intestinos, os rins, o estômago e o coração. Isso significa que os nossos rins podem pensar. Então, o campo das células nervosas, dos nossos neurônios, eles não estão apenas no sistema encefálico. Hoje já se sabe, com a neurociência, que eles estão presentes em todos os nossos órgãos. Então, o meu intestino, ele tem uma forma de agir própria. O meu estômago, os meus rins, o meu fígado,
eles têm uma inteligência própria. As células que estão ali presentes, coordenando as funções daquele órgão, têm inteligência. Só que essa inteligência ela vai se mover a partir de uma regência maior. E quem é essa regência maior? O próprio ser. Se eu estou vitalizando num campo de dor, de mágoa, de raiva, esses órgãos eles vão responder dentro dessa dimensão. Eles vão captar essa informação através dessas células nervosas e eles vão expressar nas suas funções esse sentimento. Então eu preciso compreender que a partir desse conhecimento que eu preciso mudar muitas vezes a rota de muitas das minhas crenças, de muitos dos meus hábitos que até então eu julgava necessários para a minha vida. Esse homem fisiológico, como nos diz Joana de Ângeles, ele precisa migrar definitivamente para o homem psicológico. A mente domina a matéria, exceto quando a matéria domina a mente. Então eu preciso, a partir disso, escolher. Eu prefiro me fixar na vida fisiológica, material, objetiva, que vai perecer um dia, ou eu prefiro escolher a compreensão dessa realidade de que sou um ser espiritual, estagiando uma experiência física, para mudar muitas crenças, muitos hábitos, muitos crimes do passado, através de uma existência que vai perecer também, mas que isso não significa que eu, em essência, vou perecer junto. Então é necessário que eu faça essa escolha e que eu seja coerente nessa escolha. Não adianta eu ler esses livros, eu ter esses conhecimentos, eu participar de workshops, assistir palestras, achar tudo isso interessante e bonito, mas na minha vida prática eu me coloco ainda preso a esse homem fisiológico. Isso não vai mudar a minha realidade. Eu preciso essencialmente mudar. Se eu tiver dificuldade nos grandes empreendimentos da minha vida fazer essas mudanças, que eu possa fazer nos pequenos. A gente costuma dizer assim, se eu não consigo hoje fazer uma mudança de um sentimento de raiva para um sentimento de amor, que eu possa pelo menos mudar a conformação dos móveis da minha casa. Essa mudança aparentemente insignificante, aparentemente casual, ela vai gerar em mim uma nova compreensão do ambiente. É por isso que nas doutrinas antigas, esotéricas e nas linhas vibracionais, se diz que o indivíduo ele deve estar sempre mudando os móveis de lugar da sua casa. Ele deve estar sempre se desfazendo de coisas que ele não utiliza, porque ali tem uma condensação de energia. E essa condensação de energia paralisa a energia do ambiente e paralisa a energia também de quem está naquele ambiente. Por isso é importante eu perceber o meu entorno e perceber onde eu posso começar a fazer mudanças. Muitas vezes, como eu disse, o campo interno é complexo. Eu estou atrelado a situações de dor intensa, a situações, inclusive, que perpassam outras gerações, que eu recebi aí por herança transgeracional e que eu estou aqui vitalizando. Então, que eu possa mudar no meu entorno. Muda a posição do sofá, muda dentro do guarda-roupa, olha as roupas que você já não tem mais vontade de usar. Faz essa mudança. Você vai sentir que vagarosamente, internamente, isso vai mudando algum nível de sentimento. O fato de doar também, né, doar aquilo que eu não utilizo mais, reconhecer que isso pode ser útil para outra pessoa. Então, quando a gente fala em cura quântica, a gente está falando justamente dessa globalidade, a gente está falando desse ser global.
Não é a partir de hoje eu começar a usar água solarizada, vou fazer agora uma alimentação vegana, eu agora só vou usar roupas naturais, eu agora vou andar descalço, vou fazer meditação, vou botar meus pés lá na areia. Sim, isso tudo é muito bom. Mas se os outros aspectos da minha vida, eles não forem olhados, essa cura quântica, ela não vai acontecer. Ela precisa vir para todos os aspectos da minha vida. No aspecto familiar, no aspecto pessoal, no aspecto profissional. Como eu lido com o meu dinheiro, como eu lido com os meus pertences, como eu lido com os pertences do outro, como eu lido com as ideias do outro, como eu lido com as minhas ideias. Então, é um empreendimento grande, mas que nesse momento que nós estamos vivendo agora, com a pandemia, veio nos alertar, né? Quantas coisas nós tínhamos guardadas nas nossas casas e nós não nos dávamos conta, quantas relações não clarificadas, quantos distúrbios ainda nas comunicações. Tudo isso veio à tona, por isso as angústias, por isso os medos, as crises de ansiedade que os indivíduos começaram a apresentar. Por quê? Porque na verdade a pandemia é uma chamada do universo, essa chamada essencial do universo, para que nós possamos mudar. O planeta ele não vai mudar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração a partir apenas das benesses, do bem-estar, porque nós somos seres, como foi dito inicialmente, essencialmente rebeldes. É a rebeldia que nos leva muitas vezes a não acreditar nessa instância espiritual. É a rebeldia que nos faz não aceitar as determinações do divino, de nós nos vermos diante de uma situação que nós não temos como mudar e nós não aceitarmos. Então essa rebeldia, essa revolta vai nos congelando, vai nos colocando numa posição de ser maior, de imaginar que nós podemos ir de encontro ao Pai. E isso só vai, muitas vezes, agudizar a nossa condição consciencial, a nossa condição reencarnatória, e em vidas que virão, nós estaremos ainda mais comprometidos, ainda mais obturados na nossa percepção diante da vida. Aproveitemos ao máximo essa experiência. Os indivíduos, as gerações que puderam experimentar uma pandemia no início do século XX, final do século XIX, eles experimentaram de uma forma muito mais abrasiva. Nós hoje estamos experimentando de uma forma que nós poderíamos dizer, em parte, até lúdica, excetuando-se as perdas, as mortes que aconteceram e que também não estão fora da programação divina, nós sabemos disso. Os indivíduos, eles começaram a desenvolver uma grande criatividade para lidar com a dor, para lidar com o isolamento. Essa criatividade pode nos impulsionar para esse lugar de consciência e, consequentemente, para o lugar da cura global, da cura essencial da nossa alma. Que a partir de hoje, olhando para esses pequenos apontamentos que nós fizemos aqui, nós possamos nos melhorarmos, nos aliviarmos de cargas que não são nossas, retirarmos sentimentos, emoções, pensamentos que estão cotidianamente presentes. Como nos diz um grande amigo nosso, é preciso pensar um pensamento novo todos os dias, trazer um pensamento novo a cada dia, incorporar novas ações, incorporar na sua vida tudo que for mais leve, mais saudável.
O autor Ítalo Calvino, ele nos diz assim: não é que eu despreze o valor do peso, mas eu prefiro falar sobre a leveza. Então, que nós estejamos mais identificados com o lugar da leveza, com o lugar da fluidez. A partir do momento que a minha consciência ela estiver focada, voltada para a leveza, para a fluidez, a minha energia ela vai fazer o mesmo caminho. E assim eu estarei muito mais próximo, muito mais próxima da identidade com Deus, da identidade com esse divino que pacientemente nos espera até o dia em que estaremos próximos a Ele, porque não seremos deuses, mas estaremos próximos a Ele nessa identidade do ser. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Agradeço a atenção de todos. Peço desculpas pelas eventuais falhas, mas esse é o caminho. É através das falhas, é através dos acertos que nós chegaremos a essa condição divina. Muita paz, que Jesus esteja presente.